meu nome é Ana e hoje nós vamos falar sobre perseverança. A vontade de falar sobre esse tema nasceu no meu coração durante meu devocional, em que eu estava lendo um texto sobre perseverança e disciplina e eu tive algumas reflexões. E devocional normalmente é esse tempo onde você para ler a Bíblia, orar, ter ali um momento de silêncio e meditação sobre o tema, sobre o texto, sobre a sua vida, o que você pode mudar. Eu gosto sempre de fazer uma devocional no início do dia, porque eu começo o dia mais presente e com mais sabedoria e sabendo qual caminho eu devo tomar, as direções, como eu devo me comportar melhor. E eu gostaria de ler um texto que está lá em 2 Pedro, no capítulo de número 1, no verso de número 5. E esse texto especificamente, ele tem uma aplicabilidade para os nossos dias muito boa. Então, preste atenção no que eu vou ler. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, e à excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, e a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas versões vai dizer, porque essas são as características que vocês devem ter. Quando a gente fala de características e como o ser humano deve se comportar, eu acredito que a Bíblia é sempre muito pontual e correta nesse sentido. Porque mesmo que você não creia na Bíblia, se você aplicar os princípios morais dela, a sua vida vai ser muito melhor. Então, preste atenção no que esse apóstolo, no que esse escritor está dizendo. Ele está dizendo, olha, aplique à sua vida essas características. Então, depois que você começa a desenvolver o seu domínio próprio, acrescente também a perseverança nele. Domínio próprio nada mais é do que a habilidade de se controlar. E é muito engraçado a gente parar para pensar sobre como a perseverança e o domínio próprio e a disciplina, eles caminham junto, bem entrelaçados. E por que surgiu essa vontade? Porque eu estava lendo um outro texto, onde o apóstolo Paulo dizia, ele fazia comparação ali na carta aos Coríntios, sobre os gregos, né? Os gregos que naquela época eram muito focados nas Olimpíadas, nas atividades físicas, no desempenho físico, então eles se comportavam de uma forma bem rigorosa. E o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia, dizer, olha, o corredor, né, porque eu também gosto de corrida e o texto me chamou muita atenção. Aí ele fala assim, o corredor, ele corre e ele se esforça com muita disciplina, ele põe o seu corpo no limite para poder desempenhar bem numa prova e chegar na linha de final e chegar e conquistar a coroa. E eu também, que eu quero coisas que vão além dessas coisas que passarão, quero coisas maiores, eu também, como um corredor disciplinado, eu me coloco em esforço, eu me dedico completamente. E por que me chamou muita atenção? Porque especificamente parece que foi para mim o texto. Eu acredito muito que você, enquanto está caminhando para um objetivo, nos processos da sua vida, algumas coisas vão começando a fazer mais sentido para aquele tempo. É como se antes nós não tivéssemos consciência, discernimento, mas agora nós temos e entendemos coisas que talvez estavam ali na nossa frente e a gente nunca entendeu. E para mim especificamente, que eu estou fazendo um desafio de 6 meses, onde eu preciso, nesse desafio, ser perseverante. Perseverante porque eu disse que publicamente aqui que eu seria, e perseverante porque eu fiz um compromisso comigo mesmo de me dedicar durante esses 6 meses em busca de coisas que eu gostaria de conquistar. Vou deixar esse vídeo linkado aqui para você ir ver ele logo em seguida, caso você não esteja entendendo nada sobre esse desafio. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, é sobre a habilidade de ser perseverante. E como ser perseverante vai além de superar os problemas, ou vai além de passar por um problema e continuar. Ser perseverante é uma característica que nós, como cristãos, devemos ter, porque sem perseverança a gente não conquista a nossa caminhada. E para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida aqui, para a nossa vida profissional, para a nossa vida sentimental,
para os nossos relacionamentos, para tudo que nós queremos. Ser perseverante é muito importante para que a gente conquiste grandes coisas e conquiste coisas melhores. E como eu falei nesse vídeo do desafio, tem sido um mal da nossa geração, dos tempos atuais, a incapacidade de ser perseverante, porque as pessoas vão dizer que tá tudo bem você simplesmente chutar o pau da barraca e não querer saber de mais nada quando um primeiro problema chega à sua porta. Mas nós sabemos que os problemas, as dificuldades, elas aprovam o nosso caráter, elas nos fortalecem. Então qualquer coisa que nós passamos, as dificuldades, os processos, é bom para nossa resiliência. Em um mundo onde estamos acostumados a tantas facilidades, coisas mutáveis tão fácil, coisas entregues a nós com tanta facilidade, nós perdemos a capacidade de sentir prazer nas coisas boas da vida e também nós perdemos a capacidade de ser perseverantes. Seja lá o que for que nós queremos fazer, nós só vamos conseguir se formos perseverantes. Já parou para pensar que talvez no início desse ano você disse que faria alguma coisa, iria se dedicar em alguma coisa, mas no meio do caminho você já mudou várias vezes porque encontrou uma dificuldade, talvez porque teve um empecilho, ou talvez porque você simplesmente se entediou. Então nós estamos sempre buscando novidade e quer coisa nova, eu quero mais prazer e mais prazer e mais prazer. E nós perdemos a capacidade de perseverar nas coisas que realmente importam. Seja perseverar no relacionamento com a nossa família, seja perseverar no casamento. Nós estamos vendo aí tantos casos de divórcio, tantas famílias destruídas, seja perseverar nos nossos objetivos com a nossa saúde, seja perseverar ali nos nossos estudos, seja perseverar no nosso empreendimento, seja perseverar na leitura. Não importa o que seja, nós não conseguimos mais perseverar. Nós desistimos no primeiro sinal de problema. E essa é uma mensagem que falou muito comigo. E eu trouxe aqui para você não passar a sofrer mais com isso, para você parar para poder refletir no que você não está perseverando, porque você para de fazer no primeiro sinal de problema. Existem coisas que nós insistimos e não fazem mais sentido, mas eu não estou falando disso, mas eu estou falando para você que no primeiro sinal de problema, desiste. E perseverar é a qualidade de uma pessoa que é disciplinada, uma pessoa que insiste, uma pessoa que não desiste. E é engraçado porque a gente precisa pensar também que perseverança não é só você insistir durante o problema, mas é algo que você vai construindo quando tá bom ou quando tá ruim. Quando você tem muito tempo e não procrastina e faz o que tem que fazer, ou quando você tem pouco tempo. Quando você está com saúde ou quando você está sem saúde. Quando você está bem ou quando você está mal. Perseverança é quando a gente continua para além de uma semana, para além de um mês. Existe uma frase, eu tentei pesquisar o autor, mas eu não sei, mas é uma frase simples e óbvia, que diz: grandes coisas levam tempo. Então, assim como o nascimento de uma criança leva ali 9 meses, formando no ventre da mãe, a gestação é um tempo que precisa ser feito. A mãe não pode simplesmente arrancar o bebê porque tá cansado ou porque tá passando muito mal, aí fala assim, cansei disso. Não, ela precisa insistir, dedicar tempo. Da mesma forma, nós precisamos insistir e esperar o tempo das coisas. A gente fala muitas vezes para nós mesmos, seja forte, corajoso, não desiste, não desanima. Mas só que, será que as nossas atitudes diárias, elas refletem isso? Será que a gente está buscando ter essa característica de disciplina, de nos dedicar a todo custo naquilo que realmente importa? Existe uma outra frase que diz que é justo que muito custe o que muito vale. Então, aquilo que realmente importa, aquilo que você deseja, você está dedicando o esforço necessário e pelo tempo necessário que precisa. Então, seja forte e corajoso. Não desista diante do primeiro sinal de problema. Não desista porque talvez alguém disse que você não presta. Não desista porque as pessoas não estão te dando o apoio que você gostaria. Não desista porque existem problemas no meio do caminho. Não desista. Seja forte e corajoso.
Seja perseverante. Essa característica de coragem, de força, são características que está dentro da perseverança. Porque você precisa ser muito corajoso para poder perseverar diante das dificuldades, dos problemas, dos dias ruins e até mesmo nos dias onde a gente está tudo bem, relaxado, mas a gente precisa continuar honrando o compromisso que nós fizemos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe com alguém para que ela possa receber essa dose de ânimo e ser mais perseverante.